Olá, queridos. Sou o professor Hélio Wallace Amorim. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Arte. Aula especial. Como confeccionar o tangram. O tangram é um tipo de quebra-cabeça chinês formado por 7 peças. Como você pode observar nas imagens expostas, o tangram é composto por 7 peças no formato geométrico. Um quadrado, um paralelogramo, 5 triângulos, sendo 2 grandes, 2 pequenos e um médio. Como confeccionar passo a passo. Passo 1. Materiais. Os materiais necessários para a confecção do tangram são régua, estilete, cola branca, papelão, lápis de cor, espátula e tesoura. Observações importantes. Dentre os itens sugeridos, é importante observar que o papelão deve ser cortado no tamanho de 20 por 20 centímetros, porque vamos ofertar para download um arquivo contendo o tangram para ser pintado e cortado no tamanho de 16 por 16, que será colado posteriormente nesse formato de papelão, medindo 20 por 20 centímetros. Outra observação extremamente importante é a utilização do estilete, que deverá ser utilizado por algum adulto para que não haja nenhum tipo de dano, a exemplo de corte, em alguma criança. Então, aconselha-se que, se você for cortar o material com estilete, peça para que um adulto possa estar fazendo essa parte da confecção. É possível também utilizar a tesoura, porém, observe a espessura do papelão. O item mais indicado para o corte perfeito é o estilete, desde que siga os critérios de segurança. A espátula é um outro item que pode ser confeccionado com um cartão de crédito já usado ou algo parecido, a exemplo de um pedaço de régua ou algum material que possa imitar a espátula. Um lápis de cor interessante, visando o custo-benefício e que tem uma excelente qualidade, é o desta marca que estamos sugerindo, pois no processo de teste das cores observa-se uma fidelidade nos tons das cores primárias, além dos tons possuir cores vibrantes. Passo 2. Pintura. Como pintar com qualidade? Antes de começar o processo de pintura, é importante utilizar como base uma superfície lisa, a exemplo de uma mesa de vidro, mármore, com compensado ou fórmica, ou até de madeira, para evitar que no processo de pintura a ponta do lápis não danifique a célula do papel, uma vez que, quando se pinta numa superfície que não é sólida e nem lisa, o processo de pintar, mais a força, desgasta o papel e deixa amassado. Para pintar com qualidade, é importante você observar a forma que você mais gosta ou se adapta a pintar, sendo na forma horizontal, vertical, diagonal, que são as formas corretas, e jamais pintar utilizando todas as formas de uma só vez, para evitar que a pintura fique cheia de linhas ou ranhuras. Tendo em vista que as 3 formas apresentadas deixam a pintura uniforme e
em perfeita qualidade. Porém, deve-se começar na posição preferida e concluir na posição preferida. Jamais começar numa posição e terminar em outra, ou misturá-las. A seguir, veremos o exemplo na prática. Jack it up. Se ligue nas dicas importantes. Dica de lápis de cor. Escolha lápis de madeira de cores claras e não de cores escuras, porque as cores claras escondem mais os defeitos. Uma das cores melhores é a cor amarela, porque ela é a que menos mostra defeito. Além disso, cuidado na hora da pintura, quando a ponta do lápis estiver acabando. Fique atento para a madeira não fazer ranhuras no desenho. Então, fique atento para fazer a ponta do lápis e continuar com a sua pintura. Papelão. Procure uma caixa de papelão de boa qualidade. Existe papelão com a qualidade ruim, que é mole, flexível, e existe papelão com a qualidade boa, que o papelão é sólido e duro, resistente. Geralmente, as caixas de papelão de alimentos congelados, elas têm um papelão mais duro. A diferença do papelão duro para um papelão mole é gritante, porque o papelão duro ele tem uma qualidade superior. Quando você for cortar as peças, ele não vai quebrar com facilidade, não vai esfarelar. E o papelão mole, quando você for cortar as peças, geralmente se danifica na hora que está cortando. Então, busque encontrar uma caixa de papelão com uma qualidade boa para fazer o seu Tangram. Cuidado também para o papelão não apresentar linhas, porque essas linhas elas já estão quebradas, o papelão por dentro já está quebrado. E isso na hora que você for cortar as peças pequenas, onde está essas linhas, as peças se destroem, elas se desfazem, entendeu? Então tem que ter muito cuidado, procure um papelão que esteja o mais liso possível, sem linhas. Essas linhas elas geralmente são dobras. Colagem. A colagem deve ser feita com cuidado e retirar o excesso com a espátula. A espátula pode ser feita com cartão de crédito, um pedaço de régua ou algo que imita a espátula. Coloque a cola na palma da mão, passe de forma uniforme no papelão de 20 por 20, até tirar o excesso. O excesso é a parte branca. Quando ficar brilhoso, sem que tenha a parte branca, mas que contém a cola em todo o papelão, você pega o papel de 16 por 16, que já está pintado, e cola no papelão de 20 por 20. E aí passa a espátula, conforme a imagem anterior, para tirar o excesso. E cuidado para não rasgar na hora que passar a espátula. Passe a espátula cuidadosamente de dentro para fora, para tirar o excesso da cola. A outra informação importante
é a secagem, que deve durar um dia. Tem que se ter cuidado, porque se cortar o material, se tentar cortar as peças do Tangram antes que esteja seco, você vai danificar, vai rasgar e vai cortar o papelão e vai botar todo o trabalho a perder. Então fique atento à secagem de pelo menos um dia e utilize um peso, livros, para ficar bem colado. Passo 3. Recorte e colagem. Jack it up. Passo 4. Recorte e colagem das 7 peças. Antes de começar o corte, mais uma super dica para a manutenção da lâmina do estilete. Veja como renovar a lâmina cega do estilete. Veja como substituir a lâmina do estilete. Agora vamos ao corte das 7 peças. Jack it up. Observe a utilização da régua. Dica importante:
Utilize sempre o lado da régua para proteger a imagem, colocando a régua sempre dentro da imagem e cortando sempre para o lado de fora. Isso porque, caso o estilete corra ou haja algum desequilíbrio em que a régua escorregue, o estilete não corre para dentro da peça, danificando-a. Outro detalhe importante é: coloque um outro papelão abaixo do que você está cortando. Isso evita que corte a superfície, caso seja uma superfície de madeira ou algo que você não possa cortar. E, além do mais, preserva a ponta do estilete, que o segredo do corte está na ponta do estilete. Outra dica importante não é força, é técnica. Você não vai cortar apenas utilizando um único corte. Você vai fazer vários cortes até conseguir atravessar o papelão. Outra dica importante é ter cuidado com as quinas. Nunca destaque a peça antes que ela esteja totalmente cortada. Para isso, atravesse a ponta do estilete de um lado para o outro e vá até extremidades, unindo-as. É extremamente importante lembrá-los que nessa fase, o item de segurança mais importante está relacionado ao corte. Sendo assim, fique atento. Se você é criança, peça ajuda a alguém de maior ou responsável para evitar que haja algum corte pelo uso inadequado do estilete. Isso é uma regra de segurança extremamente importante. Somente destaque quando todas as extremidades estiverem soltas. O corte ideal, que significa ter qualidade, é aquele corte que você ainda aproveita o molde para guardar as peças. Então, corte com bastante atenção, lembrando que não é força, é técnica. A paciência é o item mais importante nesse processo. Por fim, é importante ressaltar que a confecção desse tangram primou pelo reaproveitamento de materiais, que muitas vezes são jogados no lixo. A ideia da utilização do papelão é para dar volume e peso nas peças, tendo em vista que o quebra-cabeça precisa de um encaixe e de mobilidade, uma vez que, se for colocado num papelão fino ou uma cartolina, as peças curvam e impossibilita que o quebra-cabeça tenha um encaixe perfeito. A ideia é que, através do encaixe perfeito e do manuseio das peças, o indivíduo possa criar uma infinidade de formas usando seu raciocínio lógico. A seguir, vamos prestigiar algumas formas que foram desenvolvidas através da confecção deste tangram. Parabéns! Agora é só utilizar o seu tangram. Jack it up.
Chegamos ao fim de mais um aprendizado. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Não se esqueçam de se inscrever no canal Chacaus, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like e o seu comentário.